Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares, começando o programa Falando de Gente, Falando da Gente. E o título de hoje é Conheça o vilão que poda suas asas. Que vilão que era esse, hein? Vou trazer várias características aqui, que aí depois, ao final, se você estiver vivendo cada uma delas, você vai saber exatamente contra quem você está enfrentando aí as suas batalhas. O primeiro deles é, você se autodeprecia? Você geralmente fala muito sobre as suas falhas, tem até um excesso de autocobrança, né? Tem uma necessidade também de querer ficar agradando a todo mundo, tem um esforço exagerado. Aqui parece que você tem que ser perfeccionista, tudo tem que sair às mil maravilhas, o negócio tem que ser sucesso, tem que ter bastante trabalho duro, né? O esforço está sempre exagerado. Você também acaba procrastinando muito. Procrastinando porque você ainda não é perfeito, né? Então, de certa forma, você não consegue entregar tudo no mais alto grau de qualidade, como também acaba adiando algumas tarefas por realmente entender que você precisa de mais tempo para fazer aquilo com qualidade. Você também acaba se sabotando bastante. Você acredita que a sua ansiedade, o estresse, ele acaba arruinando ali um pouco das conquistas e ainda assim você é dominado por ele, então você acaba se auto-sabotando. Como também você tem uma vontade de querer agradar todo mundo, causar sempre uma boa impressão, ser carismático, e aí você às vezes até acaba aceitando coisas que vai além da sua capacidade, além das suas responsabilidades, mas ainda assim, com a necessidade de aprovação, você quer muito ficar ali causando aquela boa impressão para ser querido, ser amado. Você tem um medo da exposição. Você acaba ficando com bastante receio de ser julgado, ser descoberto, como se alguma coisa estivesse errada, ou ser simplesmente avaliado, como se todas as pessoas que estivessem observando você estivessem ali julgando negativamente aquilo que você estaria falando ou fazendo. Como também um processo, às vezes, até de ingratidão, né? Então, você acaba aceitando como se tudo fosse uma circunstância e não que fosse fruto, às vezes, do seu trabalho, agradecendo ali todo o seu esforço e contemplar o reconhecimento, tanto seu quanto também das outras pessoas. E aí, diante de todas essas características, você vive ou não vive elas, hein? Se você se identificou com a maior parte das características conforme eu fui falando, possivelmente você esteja vivendo a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um distúrbio psicológico que acomete pessoas, geralmente nas mais diversas áreas de atuação, mas principalmente na profissional. E desse modo, a pessoa ela começa a entender que ela tem um problema muito forte em reconhecer as próprias conquistas. Ela não consegue entender que ela tem um esforço e uma capacidade. Na verdade, tudo ela acredita que é muito pela intervenção das circunstâncias, da sorte, da intervenção divina, porque os outros fizeram, os outros indicaram, e não que é fruto da competência dela. E isso acaba gerando um misto de tantos sentimentos que uma delas é a baixa autoestima, a insegurança, um complexo de inferioridade. A pessoa ela tem uma tendência muito forte ao perfeccionismo e tudo isso porque a pessoa tem medo de ser exposta, né? Ela acredita que ela é incompetente e em algum momento alguém vai desmascarar ela, colocando como se ela fosse ali uma fraude. E isso é muito ruim, porque essa síndrome, ela começa de cobranças familiares, geralmente ela surge na infância, às vezes até na adolescência, enquanto você está na escola, e você quer ficar se provando a todo momento para você ter o reconhecimento devido.
E isso, quando ele não é identificado, né, ele não é tratado, acaba surgindo vários impactos ali na vida profissional dessa pessoa, onde ela sempre vai ficar com o botãozinho ali da autocrítica ligado e também se cobrar demais, como se nunca ela fosse o suficiente para as situações. E isso, se a gente for pensar nos impactos que pode causar a síndrome do impostor, é quando a gente começa a entender que ela começa a sabotar todos os processos. Então ela acaba perdendo muitas oportunidades, tanto de trabalhos quanto também oportunidades pessoais. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de eu escrever um livro. Imagina, eu não escrevo bem, então ela vai e se sabota. Você poderia ser promovido ali, né, ir para um cargo de gestão. Imagina, eu não lidero nem a mim, quem dirá vou liderar os outros. Então, todos os pensamentos, eles já são limitantes ao crescimento. Como também, um outro impacto aí da síndrome é uma produtividade mais comprometida. Então, é uma pessoa que ela se coloca com bastante excesso de tarefas, então ela gera geralmente uma alta demanda, quer fazer as coisas rápidas, né, para mostrar a eficiência, mas ainda assim tem muitas coisas que faz que não é importante, não tem relevância, e aí ela vai se acumulando para querer agradar todo mundo, né, e aí ela acaba realmente ficando bastante ansiosa e preocupada, e ainda assim acumulada, né? Porque de tantas coisas que ela colocou ali na lista de tarefa dela. E também ela tem uma tendência a ficar bastante insatisfeita, porque eu nunca consigo, né, aceitar desafios novos, mas em contrapartida eu tenho que fazer todo mundo ali do meu ambiente feliz, né? Para eu também ter um momento também feliz. E isso causa também bastante esgotamento mental, que hoje é o tão conhecido burnout, que aí é sempre de maneira excessiva, tentando se provar a todo momento, e com isso, sobrecarga é só uma consequência aí dessa crise, né? O especialista Fabrício Nogueira, ele traz um conteúdo bem interessante da síndrome do impostor, quando ele coloca que envolve uma gama de sentimentos vindo ali da baixa autoestima e também da insegurança. Ele traz assim: é uma crença dentro da pessoa de que ela não é boa o suficiente. Por mais que ela consiga vários resultados positivos, ela não consegue se perceber dentro disso. Acha que as suas conquistas são frutos de sorte ou de qualquer outro fator. O mérito não vai para ela. É uma síndrome ligada a capacidades e habilidades, e não ao merecimento. É um nível de alta cobrança na infância e é uma das grandes causas dessa sensação. Mas também vem do convívio social, principalmente entre os tímidos. Agora vamos lá. Como que você pode trazer algumas técnicas, né, para que você realmente, se você esteja vivendo aí a síndrome do impostor, você possa superar isso? Primeiro, busque sempre a ajuda de um profissional, para que aí sim ele possa diagnosticar se você realmente tem a síndrome ou não. E também você pode seguir essas dicas aqui aí no seu dia a dia. Primeiro, identifique quais são os sinais. O que você realmente tem buscado? Será que você tem pecado ali pelo excesso? Será que você tem se cobrado demais? Então, identifique esses sinais. Segundo, evite comparações. É justo comparar você mesmo com aquilo que você foi ontem, com aquilo que você foi no ano passado, mas evite comparações injustas. Às vezes já queremos elevar o grau de maneira muito rápida, e isso é bem ruim porque a autocobrança ela vem ali bem forte junto. Então, qual que era a entrega? O que está dentro da realidade? Entregou? Não entregou? E aí você vai se avaliando, mas se avaliando de uma maneira mais real, mais lógica, sem pecar tanto pelo excesso. E busque os desafios, mas ainda assim aqueles que te motivam, e não porque você vai ser aceito, mas porque aquilo te faz feliz, aquilo te faz se sentir realizado. Ofereça feedbacks ali para você mesmo, mas também peça feedback para as outras pessoas, para aquelas que você confie, para que você realmente trate ali novamente com a realidade. E para fechar aqui com chave de ouro, evite ficar se pressionando. Você sempre tem uma intenção positiva, você sempre vai dar o seu melhor. Erros fazem parte da jornada, isso não vai realmente mudar,
mas evite a pressão. O mundo já pressiona, né? Você não precisa você mesmo já iniciar com isso. Então, estabeleça as suas metas, faça realmente um pouco a cada dia, que eu tenho certeza que você vai viver menos aí dessa síndrome. Se você gostou desse conteúdo, você pode buscar outros também nas minhas redes sociais ou até ali conversar e ter uma interação comigo. Meu Facebook é Maíra Soares, Master Coach, e pelo Instagram, @maisoares_oficial. Até a próxima! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.